Olá, pessoal! Aqui é Elisa Randam para mais uma gravação do Minuto de Luz, os episódios de 2021, começando agora em março. Tomara que seja útil para todo mundo, que vocês possam aproveitar essas palavras de luz que vieram da espiritualidade para nós. Hoje eu abri aleatoriamente o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 7, Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Vamos à leitura. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna à razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera, e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição, os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Mas do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite, porque observara certos mandamentos, e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até ao extremo de adquiri-la com sacrifício. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe. Mas não tinha verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. E isso que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio, fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, ao demais, a condenação do trabalho, que a pode granjear. Consequência absurda, que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem, que dela abusa como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo,
as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas para os levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência, e essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. Bom, falar sobre as riquezas é sempre um assunto bastante delicado, porque a relação do ser humano com o dinheiro, com as posses, com o poder que advém desses recursos, ela é muito individual, de cunho assim consciencial mesmo de cada um, e a cada um cabe o autoexame nesse sentido, de como tem utilizado os recursos materiais de que dispõe. O que eu acho sempre bonito nas interpretações que Allan Kardec faz do Evangelho de Jesus é que ele sempre busca retirar o espírito da letra, seguindo o conselho do apóstolo Paulo. Então, quando Jesus diz ao jovem que ele deveria se desfazer de tudo, todos os bens, de tudo que ele possuía para ter a vida eterna, Jesus estava falando em particular com um jovem e colocando em evidência o pensamento mais profundo desse jovem. Então, essa visão de Kardec de que Jesus estava colocando ali em evidência as dificuldades interiores desse jovem nos mostram que, erradamente, a religião sempre colocou a riqueza como algo negativo, as posses como algo que possa ser prejudicial à salvação, algo pecaminoso. E ao mesmo tempo que a religião traz essa conotação negativa para a riqueza, nós também somos muito maus juízes em causa própria quando o assunto é riqueza. Nós também temos as nossas dificuldades de fazermos essa autoanálise, como mostra essa passagem de Jesus. Então é um assunto delicado por isso, porque se por um lado nós temos arraigada em nós uma noção de que a riqueza é algo ruim, religiosamente falando, por outro, nós também não sabemos muitas vezes a medida do valor que a riqueza deve ter para nós, porque temos dificuldade em lutar contra o interesse próprio. Então, para a gente refletir, eu trouxe aqui 2 casos do livro Ação e Reação, que nos mostram o lado negativo da riqueza, né? Não da riqueza, mas do mau uso que é feito dela. E um caso do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, A Justiça Divina segundo o Espiritismo, de um espírito que vem relatar suas experiências positivas após uma vida de riquezas. O primeiro caso que eu queria trazer é do Silas, que é um espírito que mora numa zona inferior no plano espiritual, ao qual André Luiz se juntou para um estudo das leis de ação e reação. E aí esse Silas, numa atividade de socorro a alguns espíritos, relata sua experiência na última encarnação, em que ele cometeu crimes na sua própria família por causa do dinheiro. Eu vou ler um trechinho em que ele faz essa reflexão sobre a condição que ele tinha na época. Pela sedução do dinheiro, também caí na última passagem pela terra. A paixão da posse governava-me todos os ideais. A fascinação pelo ouro tomou-me o ser de tal modo que, apesar de ter recebido o título de médico numa universidade venerável, fugi ao exercício da profissão para vigiar os movimentos de meu velho pai, a fim de que nem ele mesmo viesse a dispor com largueza dos bens de nossa casa. O apego às nossas propriedades e aos nossos haveres me transformou num réprobo no paraíso familiar.
convertendo-me ainda num verdugo intratável, naturalmente odiado por todos os que viviam em subalternidade no vasto círculo de minha temporária dominação. Para amontoar moedas e multiplicar lucros fáceis, comecei pela crueldade e acabei nas malhas do crime. Abominei a amizade, desprezei os fracos e os pobres, e no temor de perder a fortuna cuja posse total ambicionava, não hesitei em adotar a delinquência como sócia infernal de meu terrível caminho. Então o Silas está aqui contando, que pelo amor ao dinheiro, ele não queria nem mesmo que o próprio pai usufruísse dos recursos financeiros da família. E por causa desses recursos, ele trama uma situação em que o pai falece, a madrasta falece, e ele pode ficar então com todos os recursos da família. E esse livro conta também, no final, a história do resgate desse grupo familiar por causa desses desvios do Silas. Outro caso de desvio desses recursos materiais é o caso Antônio Olímpio, que também está nesse livro Ação e Reação. O Antônio Olímpio tinha favorecido a morte dos 2 irmãos para poder ficar com a herança da família também. O resgate desse grupo familiar seria iniciado pela sua esposa, que voltaria à encarnação, seria esposa dele mais uma vez e receberia como filhos os irmãos que ele tinha assassinado. E assim ele devolveria a vida que ele tirou dos irmãos e devolveria também, em forma de herança, os bens que ele furtou, dos próprios irmãos. Mostrando aí que, nesse caso, fica bem claro que o que ele tirou, ele precisaria devolver, Esses casos que eu estou contando do livro Ação e Reação, acho que vale muito a leitura de todos, porque realmente é um livro muito bom, muito explicativo dessas situações, e eu coloco aqui de uma forma muito simples e muito superficial essas situações, então eu posso estar cometendo algum equívoco de interpretação e de leitura. Então vale a leitura na fonte, livro Ação e Reação, da psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Já no livro Céu e Inferno, conta a história da Condessa Paula, que era uma mulher muito poderosa, muito rica, que faleceu com 36 anos em 1851. E ela viveu uma vida de muita beneficência, não desfez dos seus bens nem da sua posição social e, ao contrário, utilizou tudo para auxiliar aqueles que mais necessitavam. Um comentário que é feito sobre a personalidade da Condessa Paula no Céu e Inferno é o seguinte: compreendendo que pessoas que vivem do trabalho são rendeiros e que, conseguintemente, têm precisão do que se lhes deve, já pela sua condição, já para se manterem, a Condessa Paula jamais reteve o pagamento de um salário. A simples ideia de que alguém pudesse experimentar uma privação por sua causa se-lhe-ia um remorso de consciência. Então, mostrando aí que ela era uma pessoa muito conscienciosa com os seus funcionários. Ela pagava o salário sem atrasar, pensando na necessidade do outro. Isso sem falar das obras de beneficência mesmo que ela fazia. E a situação dela no plano espiritual é muito feliz. E ela diz que nenhuma alegria da terra se compara à alegria que ela vivia no plano espiritual. E ela diz que a sua riqueza foi a prova final que ela escolheu, que ela já tinha passado por muitas vidas de dificuldade financeira para poder conseguir forjar em seu caráter, na sua alma, as virtudes que lhe garantiram a vitória como Condessa Paula. Esses casos todos nos mostram que a riqueza e a pobreza, as necessidades materiais e a abundância de recursos, todas são lições que nós podemos aproveitar bem ou que nós podemos desperdiçar. Então, vale aí o convite para autoanálise, para reflexão individual, para cada um avaliar na sua consciência se tem feito um bom uso da prova, da circunstância que Deus colocou no nosso caminho nessa encarnação, Estamos aqui, então, para aprender e muitas vezes essas circunstâncias nos abalam tanto, nos modificam tanto, nos desviam
daquilo que nós viemos realizar nessa encarnação. E eu abri, para a gente terminar o nosso Minuto de Luz de hoje, que já está ficando bem longo, um poema do livro Caminhos do Amor, da psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Maria Dolores. E coincidentemente, que não existem coincidências, caiu em um poema que tem esse mesmo tema, que se chama Missão de Mulher, e eu vou lê-lo para vocês. Jovem prendada e linda, era a própria beleza, rosa de inteligência e natureza, viera de remoto povoado, com tarefas de estudo e sonhos de noivado, e conquistara enorme simpatia. Fizera-se modelo e se reconhecia, o ponto alto das exibições, favorita do brilho em passarela, pisando corações. Ela encontra por fim, num jovem rico e nobre, a cortina de ouro em que se encobre. 4 anos de luxo nos salões tornaram-na famosa e cada vez mais bela. Certo dia, no entanto, inesperadamente, uma carta lhe chega. Vem da vila, em que passara a infância humílima e tranquila. É da mãezinha que se diz doente. Falecera-lhe o irmão, seu único parente. Declarava-se triste e desolada, incapaz de ganhar o próprio pão. Rogava à filha proteção, sentia-se sozinha e fatigada e, sobretudo, estava em luta insana, pois era agora triste e ranceniana. A moça treme revoltada e às súbitas planeia, o que admite por melhor medida, não quer aquela mãe que a desnorteia, detestaria ver-se diminuída perante o homem que ama. Age arbitrariamente, adita ao próprio nome um nome diferente, na rude inquietação que ela própria extravasa. E mudando de casa, permaneceu na expectativa. Realmente, depois de algum tempo passado, senhora ranceniana morta-viva, bate-lhe à porta em tom desesperado. Servidores atendem, entretanto, ela quer ver a filha que ama tanto, colhendo reiterada negativa. Mas sabendo-a sentada sobre o piso que dava acesso ao grande apartamento, a própria moça surge de improviso a gritar-lhe de ânimo violento: saia daqui depressa, vá-se embora, não conheço a senhora, e caso aqui persista, tenho a polícia à vista. Filha, dize por quê, exclamou a mulher agoniada, estarei eu assim tão deformada que o seu olhar já não me vê? Não ficarei aqui, não lhe trarei perigo, mas não vês que a mãezinha está contigo? A senhora não passa de embusteira, falou a moça a gestos desumanos. Minha mãe já morreu há muitos anos. Velha tonta, não sei como se fez aventureira, mas a polícia vai tomar-lhe a conta. Minutos decorridos, enquanto a pobre mãe chorava angustiada, uma ambulância veio em disparada e conduziu-a para um sanatório. 30 anos passaram sobre a cena. A filha desposara o jovem que a queria. O casal conjugava a fortuna e a alegria. Ele, o industrial, ela, a nobre senhora. E um filho nobre e forte surgiu-lhes a brilhar por tesouro do lar. Quanto à pobre mulher, deixara a enfermaria, conseguira curar-se, mas não mostrava mais a face antiga. Era triste velhinha sem disfarce, desditosa mendiga. Conhecida por velha ranceniana, já sofrera de sobra a zombaria humana. Morava numa furna abandonada, não distante da fábrica de tubos e outros artigos de eletricidade, de que o neto distinto era dono e gerente. Sabendo-se que fora humilhada e doente, cobria-se com capa esburacada, e lembrando uma sombra a pervagar na estrada, pedia aqui e ali um socorro qualquer. Mas em torno da fábrica era o ponto em que a infeliz mulher
parecia um rondante atento e pronto a observar o que passasse. Se encontrava o gerente face a face, dizia constrangida: "Uma esmola, doutor." Intrigado, o rapaz notava aqueles olhos que o miravam, mostrando imenso amor. Dava-lhe algum dinheiro, atento a isso, depois seguia adiante, mergulhando a atenção em seu próprio serviço. Seguia o tempo em marcha regular, quando veio a estourar na fábrica tranquila um grande movimento de protesto violento que englobava por si todo o operariado. A gerência estudava ação conciliadora e os conflitos surgiam lado a lado. No ápice da luta, a velhinha cansada, dia a dia, observava a extensão da rebeldia, mantendo-se de guarda ao pé das oficinas, qual um posto de escuta. Certa noite enxergou 2 delinquentes quando os vigias cochilavam fora. Agiam sem que a vissem, trêmula e calada. Uma porta se arromba e os 2 dentro da fábrica isolada colocam grande bomba, no intuito de gerar perturbação, e fogem assustados do recinto. Ela entra em ação, obedecendo ao próprio instinto. O estupim fumegava. Ela, porém, sem o concurso de ninguém, toma nas mãos um engenho destruidor, avança sem temor, sai pela porta afora, correndo sem a mínima demora. Mas antes que atirasse a bomba ao chão, dá-se a grande explosão. A fábrica salvara-se, ela, porém, tombara mortalmente ferida. Faz-se tumulto em torno, eis o chefe a chegar, reconhece a velhinha e determina que ela seja tratada por valente heroína. Foi no hospital a derradeira cena, finava-se a velhinha devagar, mostrando no semblante a beleza serena de quem transmite a paz no próprio olhar. Eis que em dado momento ela percebe vozes e alarido. Ao formoso aposento, o gerente trouxera os pais com garbosa alegria. Deviam ver a pobre que morria e que a amava tanto. O casal aproximava-se. A senhora treme ao reconhecer a mãe que rejeitara outrora. Enquanto filho e pai conversam à distância, ajoelha-se a filha ante a mulher que morre. Ela pede perdão no pranto que lhe escorre, de olhos espantados. Contudo, a agonizante, ao percebê-la, ciciou as palavras: "Minha estrela." Ouvindo-a soluçar, consegue novamente sussurrar: "Filha do coração, Jesus a trouxe aqui." Depois disse ao cair, em profundo torpor: "Não chores, meu amor, eu nunca te esqueci." Lá fora o sol em tudo era vida e esplendor, parecendo dizer na própria chama que desde a luz dos céus aos abismos da lama, Deus em todo o universo é a presença do amor.